Digo, 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 diguinho, digo, 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 digo. Haluka, mano, já cansou pra todo mundo. Foi maçante, cansativo, exaustivo, eu diria. Mas nada de novo. Haluka tá fazendo o mesmo e se ferrando de novo, como sempre. Falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Imagina se tivesse, né? Continuando nossa linda história de amor com Haluka, Tio Gin e Digo, eu já falei da treta inteira, já falei a resposta do Digo, já falei a resposta do Tio Gin sobre a ex dele, os dois falando a mesma coisa, que Haluka queria mídia, queria nome, queria ser comentado, e Tio Gin já respondeu a esse e prometeu voltar pra falar sobre a Haluka. Parece que voltou, tem coisa envolvendo justiça, advogado no meio, situação tá feia, Haluka. Então, A questão, Haluka, é que você tentou forçar a barra pra caramba, pra atrelar qualquer erro que eu tenha cometido com pessoas que eu tive um mínimo de contato. Desde cortar áudio do Digo e dando a entender que ele tava ciente de tudo que acontecia na minha vida. E vocês vão ver durante esse vídeo que foi tentado isso muitas vezes. A questão é que nenhuma pessoa é responsável pelos meus erros que eu cometi. A única pessoa que responde por mim sou eu mesmo. Então, tenha um mínimo de hombridade. Se for fazer um vídeo pra me atacar, falar somente de mim. Não botem os meus erros nas costas de terceiros pra tentar descredibilizar eles de alguma forma. no último vídeo ele já provou que tinha cortado o áudio dele, provou que a conversa era toda distorcida. Sem passar pano pro cara, né, pro Tio Gin, admitiu as paradas lá sobre vazar nude, entre outras coisas. Eu acho interessante que se alguém fizer uma coisa errada, não adianta tentar esconder, nem nada do tipo. Uma hora isso cai pra você, isso vai cair em cima de você. E pior ainda, mesmo caindo, você tentar esconder mais ainda, com as provas na sua cara. O mínimo, que era admitir o erro, ele fez. Admitiu que foi otário e que vai arcar com as consequências. Agora, usar o erro de uma pessoa pra atacar outra pessoa que não tem nada a ver, para, né, Haluka? O incrível é que é sempre culpa dos outros, ou até mesmo da edição, mas nunca é culpa do Haluka. Você tá realmente achando que todo mundo teve algum Alzheimer coletivo e que ninguém lembra de nada que aconteceu? Pois é, agora eu vou responder cada ponto que você citou no vídeo e vou dar o contexto de todos os áudios cortados e picotados que você colocou no seu vídeo. Essa parada de lance de pedofilia, e eu peguei esse momento em um momento de raiva, tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações, e eu acho totalmente desnecessário que a gente fique em cima de guerra. Se tu quiser, eu posto um vídeo sobre o assunto, a gente se resolve, se precisar de parceria, eu consigo pra ti, sabe que eu tenho muito contato e tal, eu não vou ser hipócrita, tu foi mais prejudicado dessa porra toda, eu queria te pedir desculpa. Esses áudios que o Haluka usa no início do vídeo aconteceram no dia 20 de 6 de 2024. E a questão é que eu entrei em contato com o Haluka, porque na minha cabeça já tinha se passado um ano depois de tudo que aconteceu. Eu quis acreditar que tudo mudou, que tanto eu quanto o Haluka a gente evoluiu e melhorou e aprendemos com os nossos erros. E também não queria ficar naquele clima de guerra, onde ia rolar processos e mais vídeos e isso ia ser arrastado durante anos, que é basicamente o que tá acontecendo agora. Eu sei, eu fui extremamente burro de pensar que depois de uma coisa que aconteceu há um ano, de querer acreditar que a gente aprendeu com tudo aquilo que aconteceu. Tanto que ela usou meus áudios cortados, dando a entender que eu tava me desculpando pelo caso que ela se envolveu de Pedro, sendo que não, ela puxou esse assunto e eu falei em seguida que toda aquela situação foi muito merda, mas em nenhum momento eu falei que nada daquilo aconteceu. Eu falei pro Levi que eu não tenho raiva de você, eu não tenho raiva nem do Digo, sabe? Eu não tenho raiva de ninguém, mano. Só tem uma pessoa só que eu tenho. Não é nem exatamente raiva, mas... enfim. Mas eu não guardo isso, até porque, cara... quando a gente fica assim, necessidade, a gente acaba fazendo mal pra gente também, sabe? E quando a gente faz mal pra gente, vira um loop, porque a gente faz mal pra gente, a gente faz mal pros outros, a gente faz mal pra gente, fica assim, tá ligado? Então é foda. É isso que eu tô sem ódio. E cara, eu não vou mentir, mano. A única parada assim que pegou muito pra mim foi a acusação de tá ligado? Porque isso é uma coisa que, mano, você sempre soube que eu nunca fui. Eu entendo que na hora da raiva você, até porque era uma pessoa que, pra você, ali era uma pessoa de confiança que ela falando, então é difícil duvidar daquilo. Mas isso pegou, porque tinha muita gente me chamando de criança, falando que ia me bater por causa que eu tá ligado? Por causa disso. Isso foi foda. Começa bem porque os dois combinaram, entre aspas, de largar o osso. Esqueci uma treta aleatória. Não foi pouca coisa, mas o que tava na justiça envolvendo Digo, Jean, o que quer que seja, já tava se resolvendo lá. Então tinha zero necessidade de querer trazer isso a público. Mas vamos continuar. Cara, essa parada de lance de coisa me pegou até de surpresa, sabe? Porque eu não sabia que tava rolando esse vídeo, o pessoal não me mandava, né? E eu peguei esse vídeo em um momento de raiva, né? Tanto é que tu sabe que eu fiz lá as publicações, eu postei um negócio, mas sinceramente é uma coisa que, analisando o contexto, talvez não seja bem assim, sabe? Eu sei que, tipo assim, tu é perseguido, né, na Deep Web, coisa ali pra te auxiliar, né, nessa questão. E o pessoal que tava na tua volta te influenciava muito, falava muita merda, era muito bostilheiro, e talvez tenha entrado nesse negócio aí, tipo, na inocência, sabe? Mas, beleza, né, não é nem nesse ponto. Eu tô mais aqui, cara, pra pedir desculpa pelas coisas que, sabe, que foram desnecessárias, mano. Não foi legal tudo isso que rolou. Não foi saudável, não foi bacana. Foi uma coisa totalmente desnecessária, sabe? Só que tempos depois eu percebi que eu tinha feito uma cagada enorme, por conta que o Haluka começou a me cobrar de fazer vídeos e pedir desculpa pra ele. Eu não tava nem postando vídeo, eu tava trabalhando, então não tinha tempo pra estar fazendo esse tipo de coisa. Foi então que ele me mandou a primeira notificação extrajudicial, que vai estar aí na tela, então se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Tá vendo, mano? Não tinha necessidade. E voltando pro áudio, imagina se a Haluka tivesse raiva desse cara, ou odiasse ele. Treta de internet é bom pra todo mundo. Mesmo perdendo a discussão, você ganha. Ganha visu, ganha sub, ganha grana. Mas a que custo, velho?
porque deixou de ser uma briga de internet faz tempo, já é caso de polícia, justiça, acusação de P, porte de arma, assédio. Olha o tamanho que isso virou pra ser só uma briga de internet. Só que eu liguei e não quis fazer vídeo nenhum. Só que depois de um tempo, a Haluka e a Carol se aproximaram e simplesmente as duas começaram a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia, falando que eu fui o responsável pelo expose de Haluka e também falando que eu tinha feito tudo aquilo que foi apresentado no vídeo anterior, e foi o caso do suposto entre outras coisas. Basicamente eu tava cansado dessa situação e tudo que eu queria era paz pra tocar minha vida tranquilo. E eu já tava cansado dessa situação e eu simplesmente desisti. Eu falei pra Carol que eu aceitava o acordo extrajudicial e faria qualquer coisa pras duas pararem. Foi então que rolou a call extrajudicial e a Haluka e a Carol usaram partes dela no vídeo. Então, Paulo, estaria tudo certo se você não tivesse realmente saído por aí falando nada a meu respeito, que não foi o caso, né? Então, realmente a única coisa que eu tô pedindo pra você é pra você aceitar as condições do Haluka, fazer um vídeo se retratando, pedindo desculpas e admitindo que você mentiu sobre essas 3 imputações de crime e, no mínimo, fazer uma nota pedindo desculpa por qualquer coisa que você tenha falado sobre mim. Eu fico pensando no Haluka conversando com ela, arquitetando o esquema todo, mano. Tipo de que vigarista. Se tava resolvido com a necessidade. Era tirar alguma coisa do cara, tipo dinheiro, acabar com a imagem dele? Não sei. É o máximo que eu tô pedindo. Se você fizer isso que a gente tá pedindo, acabou a confusão. A Carol e a Haluka simplesmente queriam que eu fizesse um vídeo, assumindo que grande parte das coisas que o Digo usou no vídeo dele partiu de mim, sendo que não é verdade. Praticamente tudo que o Digo usou no vídeo dele eram de coisas que já estavam públicas e que o Haluka mesmo assumiu publicamente e que ele não falou só pra mim, falou pra outras pessoas também. O policial tem arma. Então, Ramon, presta atenção, o culpa do minha porra dessa raspada. Se ele se livrou dessa arma, ótimo. Ótimo. Não tá mais aqui, sabe? Ótimo. Opa! Ótimo. É só isso. Essa é a única coisa que eu poderia te foder, Haluka. Você consegue entender isso? Essa é a única coisa que eu Te fuder, e você fudeu. Olha, Parece policial. Você parece policial? Tem certeza que ele é policial, Haluka? Mas você tem certeza mesmo que ele é policial? Tem a questão daquela cal, do print da cal, a famosa cal que me coloca como fudido, né? Basicamente, o contexto daquela cal, tinha uma amiga minha, que na época ela tava curiosa pra entrar na Deep Web, e aí ela não sabia como que entrava. Ela não sabia se pra entrar. O contexto é que eu entrei na Deep Web, a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia pra, entendeu? Com intenção de... Então você não nega, né? Quer dizer que você viu. Quer dizer então que esse papo daqui era verdade. Vocês estavam vendo coisas meio tensas, vamos dizer assim, né? Porque poderia gravar, ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e fuder com essa carreira. Porque você admite que tava consumindo sim. Eu fiz uma piada, ela sem na cal. Nossa, então é uma piada. Eu fiz uma piada, isso não é admitir nada, não é prova, filho. Porque poderia gravar, ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e fuder com essa Me carreira. fala qual é a graça então. O que você vê de tão engraçado vai dizer o quê? Que se confundiu. Ah, era ironia, cara. E você é tão idiota que ao tentar se explicar, tu mesmo confirma que tava vendo. É que eu entrei na Deep Web, e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia infantil. Essa parada que o Haluka tem pra mentir, ele não é muito bom, de verdade. Arquitetar mentira, brincar aqui e ali com um monte de história diferente do mesmo assunto, quando perde e dá problema, tu se perde na própria mentira, cara. Você nem lembra o que você começou falando e, quando te lembra, você tenta justificar. Nessa justificativa, você só vai mostrando que você é um mentiroso ruim. Alguém que tenta encobrir o que fez de errado e quando você fala a verdade, quem que vai acreditar? Pra, entendeu? Com intenção de... Mas viu, e aí, vai mesmo tentar diminuir a gravidade da situação? Minha mãe fica recebendo mensagem na DM acusando de ter matado meu pai. Você entende isso? Entende o que o filho da puta do Gui fez? Ela não tinha que receber isso. Mas quem disse isso pro Gui foi você. Porque é verdade, essa história só começou porque o Haluka achou que seria engraçado mencionar e não foi só pro Gui, mas pra outras pessoas também. E você sabe que foi você que me disse isso também. Que trocou de remédios, confundiu, sei lá, e ele morreu. É verdade ou não? Você que arca as consequências do que você mesmo disse. E é exatamente a mesma história que eu vi. Os mesmos detalhes com qualquer forjando conversa não saberia dessas coisas. Foi um acidente, nem eu e minha mãe tentamos matar meu pai. Foi a porra de um acidente. Sobre isso, ninguém sabe a veracidade dessa conversa. O Haluka não falou só pra mim essa história. Ou você teve algum Alzheimer, Haluka, e esqueceu que você falou pra outras pessoas também. Lembrando que essas informações estão públicas, eu somente tô compilando elas aqui no meu vídeo. Se você acha que foi injustiçado de alguma forma, tá certíssimo procurar justiça. E também você tem o seu direito total de resposta. Só que não queira colocar todas as suas burradas nas costas dos outros, por conta que você mesmo se afunda. Não precisa que ninguém faça isso pra você. Mas a questão é que desde o início a intenção não foi somente indignar. Vocês duas queriam descredibilizar o vídeo que o Digo fez, e até mesmo ele aqui na internet. Vocês duas tentaram me convencer que eu teria que admitir publicamente que eu que passei as informações pro Digo fazer vídeo, sendo que não, as informações já estavam públicas. Ele simplesmente compilou tudo. Mas na cabeça de vocês, né, vale tudo pra limpar a imagem da Haluka na internet. Então, eu gostaria que você se desculpasse pelas 3 imputações de crimes e falar que, tipo, é justamente o que aconteceu, que veio de você, a história. E você chegou a passar pela pessoa que mais me cancelou na história inteira, que foi o Digo. Daí que ele surgiu essa história, entendeu? Porque pensa bem, isso vai cair muito feio no Digo também, quando você vira público falar, se supostamente foi você mesmo que falou pra ele isso, e você foi lá publicamente falar que se ia tratar por isso, pode dar muito ruim pra você, entendeu? Perdão, velho, eu tô meio confuso. Talvez seja a situação em si. Eu vou te explicar, eu vou explicar pra você tentar entender melhor. A gente sabe que as informações, que pelo menos grande parte das informações do Putz foi você que trouxe, entendeu? Eu tenho provas sobre isso, eu tenho comprovações sobre esse fato. E assim, já que a gente sabe que essas 3 imputações de crime são mentira, a gente gostaria que você se retratasse por elas, desmentindo as 3 imputações de crime, pedindo desculpa por elas e admitindo que foi algo totalmente enviesado, que foi baseado em falsas acusações. Você admitindo a verdade, que você mentiu sobre essas 3 acusações de crime. E é basicamente isso, Paulo. Só que a questão é que a questão do Putz é que as informações veio de você, entendeu? E o Digo trouxe isso à tona. Ele colocou uma informação que você deu pra ele, basicamente no vídeo que foi o estopim pra começar um ataque em massa contra o Haluka. Exatamente, tanto é que até hoje tem pessoas me chamando de pedófilo. Na época que veio a acusação à tona, tinha pessoas passando na rua da minha casa, me chamando de pedófilo. Pessoas de forma massiva falando que ia me matar, porque eu era um c*** de merda. Isso foi feito de forma massiva durante meses, inclusive até hoje tem pessoas me chamando de pedófilo, falando que é meu pai, falando de arma raspada e todas essas coisas. A questão, Haluka, que não é a primeira vez que você tenta montar uma narrativa onde terceiros estão nos bastidores enviando informações e te caluniando. Você fez isso com o seu ex-advogado, o João Cinze, ou você teve Alzheimer disso também. Basicamente, você falava por aí, que o João Cinze espalhava coisas suas por aí e que chegou a me financiar 3 meses de internet pra eu poder te difamar. Isso foram palavras suas, mas deixa eu refrescar tua memória aqui. Eu dei acesso. Aí chapa de linguiça, hein? Mas você vê o nível assim que, tipo assim, eu falo, é meu advogado. Sim. Até então, eu não pensava que ele poderia fazer alguma coisa de ruim pra mim, porque eu pensava, se ele fazer uma coisa de ruim pra mim, ele vai estar se prejudicando. Sim. Porque eu sou cliente dele. Exatamente. Então eu tinha quase que uma confiança cega, assim, por ele, entendeu? Faz sentido. Aí eu deixei ele acessar. Mal sabia que ele já tava por trás, assim, dos canais pra começar essa difamação na época. Atrás do Digo, atrás do... O Tio Gui, ele chegou a pagar 3 meses de internet pro Tio Gui pra ele continuar fazendo vídeos difamatórios. 3 meses de internet. Muito bom, véi.
Agora vem pedrada. E tá aí mais uma prova sobre manipulação de áudio e a resposta da advogada é grande. Maldito homem que se corrompe por 3 meses de internet, né, Raluca? Eu nem preciso falar que isso nunca aconteceu. Chega a ser tosco ser acusado disso. Ainda mais o Sense, que tá mais preocupado com os inúmeros processos que ele tem que fazer do que pagar 3 meses de internet com um pobre fudido que não tem nem onde cair morto. Enfim, sobre essa questão dessa ligação extrajudicial que ocorreu, eu vou deixar minha advogada explicar aqui pra vocês. E também ela vai mostrar um laudo de um perito que comprova que o áudio que a Caroline, minha ex-namorada, usou pra me acusar de assédio sexual, na verdade tava alterado e editado. E também o link desse laudo vai estar na descrição e nos comentários fixados, pra quem quiser ver com mais calma. Olá, boa tarde a todos. Aos que não me conhecem, meu nome é Amanda Finkler, eu sou advogada especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, e eu estou aqui hoje a pedido do Guim para explicar os aspectos jurídicos da situação que envolve o influenciador, o Raluca, e a ex-namorada do influenciador, então namorada do Raluca, a Caroline. O Guim entrou em contato comigo em agosto de 2024, falando que ele havia sido sistematicamente injuriado e difamado pela Caroline. Ela estava entrando em contato com pessoas pertencentes ao círculo social do influenciador, seja amigo, seja relacionamento, falando que ela supostamente tinha sido vítima dos crimes de violência doméstica e de agressão sexual. O influenciador também me falou que essa situação já era de conhecimento público, porque essas pessoas haviam encaminhado essas mensagens repassadas pela Caroline, ao ponto de que elas foram divulgadas tanto no Twitter quanto no Discord, e que a Caroline já havia realizado a lavratura de 2 boletins de ocorrência, respectivamente pelas práticas dos crimes praticados ou imputados ao influenciador. E que o objetivo dele era resolver essa situação de uma forma amigável, extrajudicialmente, ou, se não fosse possível, que ele representasse uma eventual ação judicial. Mas que de forma alguma ele gostaria que isso viesse ao conhecimento público através do YouTube, através do canal de opinião. Ele não gostaria de se ver envolvido em uma outra polêmica dessa magnitude. E é importante destacar aqui que nesse primeiro momento a Caroline também estava disposta a fazer um acordo, no sentido de que as partes não se mencionassem mais, de que as partes seguissem com o seu caminho. Ocorre que, para a realização desse acordo, ela também gostaria que o Guim se retratasse em relação às imputações feitas ao Raluca pela suposta prática do crime de porte irregular de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida, pela prática do crime de consumo de pornografia infantil. Sobre esse tema especificamente, foi realizada uma reunião em setembro de 2024, reunião essa da qual eu não fui notificada, eu não participei. Participaram só o Raluca, a Caroline e o advogado que representou as duas naquele ato. E nessa reunião se estabeleceu os pontos nos quais o Guim deveria se retratar em relação ao Raluca, bem como o pedido de desculpas em relação à Caroline e a não menção em relação às duas envolvidas. Quando chegou a mim os termos dessa reunião, bem como o acordo extrajudicial proposto, eu orientei o Guim veementemente a não aceitá-lo, e eu vou esclarecer os motivos agora. Em relação à Caroline, o que havia sido proposto é que o Guim deveria fazer um pedido público de desculpas, que ele o fez e ao qual eu não me oponho, bem como que ele não mencionasse mais o nome dela, seja na esfera pública, seja na esfera privada, o que já estava sendo cumprido também. E em troca, ela deixaria de representá-lo criminalmente pela prática dos crimes que ela já havia registrado nos boletins de ocorrência. Ocorre que, no momento que ela realiza o boletim de ocorrência e que ela comunica à autoridade policial o interesse de representar criminalmente, ela não pode fazer uma retratação. Então não cabe a ela decidir se ele vai ser investigado e eventualmente denunciado ou não pela prática dos crimes, cabe à Polícia Civil. E eu também recomendei que o Guim não aceitasse esse acordo, porque crimes dessa natureza jamais deveriam ser utilizados como moeda de troca, especialmente na internet. Em nenhuma hipótese deveria ser dito, eu deixo de representá-lo criminalmente pelos crimes de assédio sexual e violência doméstica, se ele não falar de mim na internet, se ele não falar do meu namorado na internet. Então, se as coisas são feitas com seriedade, que se siga com seriedade no Poder Judiciário perante as autoridades competentes, e não perante a internet. E em relação ao Raluca, da mesma forma, não pode ser aceito o acordo, porque em primeiro lugar não cabe a Caroline propor um acordo em relação ao Raluca. Ninguém pode postular um direito alheio em nome próprio. A Caroline não pode solicitar que o Guim assuma a responsabilidade por todos os crimes imputados ao Raluca, em troca de ela abrir mão da representação pela prática dos crimes sexuais que ela atribui a ele. Então, ela não pode propor que o Guim assuma nada em relação ao Raluca, só quem poderia propor isso é o próprio Raluca. E em relação a ele ainda, outro motivo pelo qual eu recomendei e aconselhei veementemente que ele não aceitasse esse acordo, é porque nós possuímos testemunhas para as quais o Raluca também confessou a prática desses crimes, não só pro Guim. E essas testemunhas foram cientificadas, foram notificadas, elas estão dispostas a confirmar tudo isso judicialmente. Então, se outras pessoas falaram que ouviram do próprio Raluca a confissão dessas práticas, desses atos, a situação não pode ser imputada ao Guim. Nesse ponto também é importante destacar que as partes foram comunicadas da não aceitação do acordo, dos motivos e do pedido de não publicização da situação na internet, que fossem buscar as autoridades policial e judicial competentes para resolver situações, para resolver as questões que elas entendem que ainda estavam pendentes. Mas elas foram cientificadas que caso publicassem vídeos e que caso nesse vídeo fosse cometida a prática de crimes, tal qual foi, que o cliente, o Guim, teria sim o direito e o dever de representar criminalmente contra elas, assim como será feito, seja pela prática dos crimes contra a honra, de calúnia e de difamação, dependendo do destino dos boletins de ocorrência lavrados pela Carol de denunciação caluniosa, e também pela prática de 2 crimes mais graves, que são os crimes de extorsão e de invasão de dispositivo. O crime de extorsão, porque como foi relatado, foram sistematicamente difamando ele, ao ponto que ele estivesse sozinho para registrar em boletim de ocorrência, para pedir que ele assuma responsabilidade por situações que não são responsabilidade dele, tudo com o objetivo de produzir conteúdo e gerar adicência, gerar indenização. Então essa prática criminosa constitui o delito de extorsão. Assim como o delito de invasão de dispositivo é muito nítido, porque existem dezenas de fotos privadas do celular do Guim. E para comprovar as alegações do influenciador, além dos prints na ordem correta, além dos áudios, material todo que vai ser verificado, também foi produzido um laudo através de um sonoplasta ou de um parecer técnico, especificamente sobre aquele áudio que reporta a situação de assédio sexual. E a conclusão do perito, a conclusão do laudo técnico, é no sentido de que aquele áudio também foi modificado, aquele áudio também apresenta alterações. Então a conclusão a que se chega com isso é que nunca se deve aceitar uma narrativa de um único lado sem ouvir o outro. Nunca se deve comentar sobre algo sem produzir provas quanto a isso, sem verificar a validade das provas em relação a isso. E o mais importante, nunca se deve discutir esse tipo de situação em um canal do YouTube. E esse tipo de situação deve ser discutida e apresentada perante as autoridades policiais competentes. Resumindo, Raluca tá ferrado. A parte mais interessante disso foi a perícia do áudio, que foi cortado, manipulado e no final mostrou uma coisa completamente diferente do fato original. Juntou Gabi e Raluca e foram pra cima do cara. Se a Gabi realmente tava mal, a última coisa que ela deveria fazer era se juntar com o Raluca pra tentar ferrar o cara. E se ele tava errado, ele que pagasse na justiça. Olhando no lado hipotético, que o Raluca tivesse 100% certo, o que ele ganharia com isso? O que ele tá tentando e a advogada falou? Clique, AdSense, visibilidade. E talvez não me limpe de novo, já que a intenção inicial foi atacar alguém pra afetar o Digo. No geral, desmoralizar os dois e ferrar com a vida dos caras, mas fora dos vídeos do privado é diferente. Raluca conversou com o Guim sobre tudo, mas depois pediu um pedido de desculpa público, mano. Tipo, pedir desculpa desde o caso com o Digo inicial, que envolvia 1001 pessoas e seguir a vida no privacy, mas pra quê, né? Voltou pra sujar o nome e levou mais gente junto. Eu pessoalmente acho que já morreu o assunto e agora com o final do outro caso isso vai ser resolvido na justiça. E é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve e até a próxima.